Falar sobre o início do Rio Grande do Norte, ou do Rio Grande, como era chamado na época, início no sentido da chegada dos europeus, remonta antes da chegada dos portugueses. É comprovado historicamente que antes de Cabral chegar às terras brasileiras, 3 expedições espanholas, de Alonso de Ojeda, de Diego de Lepe e de Vicente Pinzón, estiveram no litoral do Rio Grande do Norte. Essas expedições espanholas não tomaram posse da terra porque eles sabiam que essas terras do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, que tinha sido celebrado em 1494, por esse Tratado de Tordesilhas, essas terras não pertenciam à Espanha. E havia também a chamada política do segredo. Logo depois nós temos a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, que ia para a Índia, que ia e que foi para a Índia, e que passou pelo Brasil. Vem aí então a polêmica se Cabral teria chegado às terras brasileiras à altura da Praia de Touros, e depois chegado até a Bahia. É um assunto extremamente polêmico, mas que tem algumas evidências, inclusive tão bem retratadas pelo historiador Lenine Pinto. Mas, oficialmente, é o mês de agosto em que se celebra o surgimento do Rio Grande do Norte, porque os historiadores, os tradicionais historiadores, dizem que em agosto, 7 de agosto, é o dia do Rio Grande do Norte, por ser o dia da chegada de Gaspar de Lemos, a primeira expedição exploradora, mandada pelo rei de Portugal, Dom Manuel, para ver a terra que Cabral tinha achado, tinha descoberto, como se costuma dizer. E aí essa expedição ela teria chegado ao Brasil, à altura da Praia de Touros, e ter colocado o marco de posse. Marco de posse que era comum na época, um padrão de pedra contendo os símbolos de Portugal e que marcava o domínio, a posse da terra. Daí os historiadores dizem, alguns historiadores dizem, que do ponto jurídico o Brasil foi descoberto no Rio Grande do Norte, porque juridicamente a posse se deu com o Marco de Touros na expedição de 1501. Há quem diga também que esse marco teria sido colocado por Cabral na expedição de 1500. Mas na carta de Pero Vaz de Caminha não há nenhum relato, uma longa carta em que Pero Vaz de Caminha não relata de ter colocado marcos de posse. Esse marco de posse, marco que a gente chama de Marco de Touros, é o monumento mais antigo da presença portuguesa no Brasil que se preserva. Se existem ou existiram outros, não se sabe. Mas o monumento mais antigo da presença dos portugueses nas terras do Brasil é o Marco de Touros, colocado lá pela expedição de 1501, a expedição de Gaspar de Lemos. É importante ressaltar, nessa comemoração da data do Rio Grande do Norte, que inicialmente o nome era Rio Grande. Só a partir do século XVIII começam a aparecer em documentos portugueses a expressão do Rio Grande do Norte, principalmente depois de 1550, quando pelo Tratado de Madrid foi incorporado ao Brasil as terras do que a gente chama hoje de Rio Grande do Sul. A partir daí é que se generaliza a expressão Rio Grande do Norte. Há quem defenda que deveria ter ficado somente Rio Grande e lá Rio Grande do Sul. Mas foram os portugueses que nos documentos, já na década de 1730, aparece um documento já com o termo Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte sempre teve um papel muito importante pelo seu ponto estratégico. Inclusive nós temos um historiador, o historiador Tarcísio Medeiros, que se dedicou a estudar exatamente a questão geográfica do Rio Grande do Norte
importância geográfica do Rio Grande do Norte na história do Brasil. Num famoso livro, uma obra basilar para o estudo da história do Rio Grande do Norte, chamada Aspectos Geopolíticos e Antropológicos do Rio Grande do Norte. E o professor Tarcísio Medeiros, grande historiador, grande escritor, ele começa, desde a expedição de Gaspar de Lemos, inclusive ele era um dos defensores que Cabral teria passado por aqui, mostrando os diversos momentos em que o Rio Grande do Norte teve destaque pela sua localização geográfica. Como ponto de referência para a navegação da época, a questão do Rio Açu, do delta do Rio Açu, como a invasão holandesa. Os holandeses, ao dominarem Pernambuco, eles dominam primeiro o Rio Grande para depois dominar a Paraíba. Há duas razões, uma a resistência da Paraíba e a outra a necessidade que os holandeses tinham de dominar o ponto estratégico, o ponto de defesa, que era o Forte dos Reis Magos. Então a dominação holandesa nas terras do Rio Grande, ela tem esse aspecto também de importância geográfica. Para os holandeses, eles tinham medo que viessem reforços da Espanha, de Portugal, que nessa época era a época da União Ibérica, para ajudar os brasileiros e portugueses aqui, e uma maneira de obstaculá-los era dominar o Forte dos Reis Magos. Em vários outros momentos, por exemplo, na Revolução Pernambucana de 1817, quando Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará proclamam a República e se separam do Brasil, na época Reino Unido, Dom João VI estava aqui no Brasil, o governo revolucionário de Pernambuco vai aos Estados Unidos pedir apoio do governo americano, que não teve. Mas nessa época os bonapartistas, havia um grande número de bonapartistas exilados nos Estados Unidos. Napoleão tinha perdido a batalha de Waterloo, como querem alguns, em 1816. E muitos bonapartistas estavam exilados nos Estados Unidos. E esses bonapartistas apoiam essa Revolução Pernambucana. Veja uma coisa que poucas pessoas atentam para isso, com o intuito de uma possível libertação de Napoleão, que estava na Ilha de Santa Helena. Geograficamente, a Ilha de Santa Helena ela fica de frente para Pernambuco. E haveria essa ideia, mas que não logra êxito. Os bonapartistas ainda chegaram a mandar um navio que chega a Natal, mas aí a Revolução tinha fracassado e essa ideia se esmaece, essa ideia desaparece. Mas que na Revolução Pernambucana, essa questão estratégica da política da época, de Napoleão preso em Santa Helena, os bonapartistas, líderes bonapartistas exilados nos Estados Unidos, viram no governo revolucionário de 1817 uma maneira de se chegar a Napoleão no exílio de Santa Helena. É um assunto que precisa ser estudado e precisa ser aprofundado. Em vários outros momentos também, a localização geográfica. Temos o ápice disso, a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, quando Natal será cedida como base aos americanos. Veja a importância, que vai ser como um dos maiores aeroportos americanos fora do território dos Estados Unidos, vai ser aqui. E a importância geográfica que teve, a quantidade de aviões que fazia o percurso Natal-Dakar na África, levando mantimentos, levando soldados, levando armamento para as tropas que lutavam lá no norte da África, contra lá os alemães, Rommel, contra os italianos, aquela confusão toda do norte da África. Então essa importância que Natal teve nesse período da Segunda Guerra Mundial. Importâncias também depois, quando foi criada a Barreira do Inferno, que hoje está praticamente desativada, foi levada em consideração a localização geográfica, a própria construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, do aeroporto Aloysio Alves, no município de São Gonçalo do Amarante,
foi levado em conta também o posicionamento geográfico como um aeroporto, o de São Gonçalo do Amarante, comercial, a proximidade da Europa, a proximidade da África. Então, são esses alguns pontos que mostram a importância do Rio Grande do Norte no contexto da história do Brasil.